Olá, estudantes do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Mais uma aula do Aula Paraná, eu, professor Paulo Brito, para dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de História. A aula de hoje a gente vai estudar a Organização Mundial do Comércio e os movimentos anti-globalização. Quais os objetivos que a gente tem para a aula de hoje, né? Analisar a atuação da Organização Mundial do Comércio, a OMC, discutir os movimentos anti-globalização que vão ocorrer aí nos anos 2000, né, contrários a esse movimento de globalização, e identificar as características das organizações presentes a partir da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, essa multipolaridade do poder que ocupa o espaço geopolítico deixado com o fim da Guerra Fria e com a bipolaridade, né? Retomando, o que a gente viu na aula passada de História, né? A formação da União Europeia como um bloco geopolítico regional, que vai ocupar aí esse espaço dentro do continente europeu, com essa livre circulação de pessoas, né? Essa diminuição de impostos, essas zonas de livre comércio. A criação e a atuação do Mercosul, bloco criado na década de 90, 1991, do qual fazem parte Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Também aí um bloco regional, prevendo aí a livre circulação de pessoas, a diminuição dos tributos alfandegários e fazendo com que haja uma incorporação regional do comércio. Os acordos econômicos mundiais provenientes desses blocos, né? A gente viu o Mercosul na última aula, a gente viu a União Europeia, a gente viu a Comunidade dos Estados Independentes, a gente viu a ASEAN, né? Aí o Sudeste Asiático formando a sua comunidade também, e a multipolaridade de poder com a nova ordem mundial. Então eu vou ter espaços de poderes multipolares, né? Através desses blocos econômicos, políticos que surgem aí dentro dessa nova ordem mundial. E esse processo de globalização, me desculpem, esse processo de globalização que está acontecendo aí na década de 80, se intensifica na década de 90, chegando aí um processo muito forte nos dias de hoje, como a gente tem percebido, né? Nesta aula nós vamos estudar então o espaço de atuação da Organização Mundial do Comércio, a OMC, muito atuante nos dias de hoje, né? Principalmente em disputas aí comerciais entre diferentes países, né? Então ela auxilia, ela regulamenta esse comércio mundial, a desigualdade de representação dentro da Organização Mundial do Comércio, a sigla OMC, os movimentos anti-globalização, e a gente vai ver dentro desses movimentos o Fórum Social Mundial, que teve início aqui no Brasil, aí no início do século XXI. São esses os conteúdos da nossa aula de hoje, né? Então, a Organização Mundial do Comércio, né, tão importante organização nos dias de hoje, criada no ano de 1995, que tinha como objetivo atrair as nações em desenvolvimento, e principalmente os países, os antigos países comunistas, substituindo a Organização Mundial do Comércio. Ela vai substituir o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios, né, a sigla ali GATT, a sigla em inglês, do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios, constituído em 1947 esse acordo para o estímulo do comércio internacional. Então a nova ordem mundial traz a Organização Mundial do Comércio para ocupar o espaço econômico que era do Acordo Geral de Tratado e Comércio, então passa a ser ocupado pela Organização Mundial do Comércio, a OMC. A diferença entre a GATT e a OMC está nas estruturas administrativas, como meio de atuar na arbitragem de disputas comerciais e tarifárias. Como eu falei no início da nossa aula, né? A OMC ela atua muitas vezes arbitrando essas disputas comerciais, essas disputas alfandegárias. Se algum país, por exemplo, sobe muito as tarifas alfandegárias, o país que vende ou o país que compra desse país que subiu as tarifas alfandegárias pode acionar a OMC para que seja revisto esse aumento dessas tarifas alfandegárias, né? O consenso de Washington, que nós também estudamos em uma das nossas aulas, né? Aquelas várias diretrizes que foram propostas para que os países, principalmente latino-americanos, tivessem acesso a crédito de organismo multinacional. Então, esse consenso de Washington nas instituições financeiras globais e na OMC mantém essa desigualdade na representação de interesses entre países
E aqui a gente utiliza países do norte, geralmente países mais desenvolvidos, e os países do sul, que são países em desenvolvimento, ou países aí que ainda estão nesse processo de desenvolver a sua economia, de ter um setor terciário mais forte, como a gente viu, que é uma das características dessa nova ordem mundial e desse neoliberalismo. Nas negociações da OMC, que a gente chama de rodada de Doha, iniciadas em 2001, os países desenvolvidos buscavam barrar as exigências de países em desenvolvimento. Então, o poder econômico desses países desenvolvidos, eles se utilizaram desse poder econômico para atingir o poder político e barrar a exigência dos países em desenvolvimento, uma vez que os interesses econômicos desses países, eles eram interesses diferentes, né? Enquanto que os países desenvolvidos queriam aí uma livre circulação de mercadorias, os países em desenvolvimento tinham uma certa dificuldade em zerar as taxas de importações e exportações, né? Então, por exemplo, eu trago aqui para vocês a quebra de barreiras alfandegárias dos países desenvolvidos à sua própria agricultura, né? Então, como os países em desenvolvimento produzem bem mais gênero alimentício, os países em desenvolvimento dos Estados Unidos criam barreiras alfandegárias, criam impostos para os produtos, gêneros alimentícios dos países em desenvolvimento, evitando assim uma maior competitividade dentro do seu território, né? A OMC e a multipolaridade de poder, né? Os impasses nessas negociações têm sido características das rodadas de Doha, né? Que são esses encontros da Organização Mundial de Comércio. Em reação a essa desigualdade, os países em desenvolvimento vão criar em 2003 o G20. Durante aí os anos 90, início dos anos 2000, a gente muito se falava em G7, né, ou G8, que são as maiores economias mundiais, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, o G8 aí com a Rússia, né? Então, para confrontar o G8, os países em desenvolvimento, entre eles Brasil, Índia, China, né, eles vão criar o G20, que são países que já passaram para o seu estágio inicial de desenvolvimento, mas ainda não atingiram esse estágio de desenvolvimento como os países aí tidos do norte, esses países mais desenvolvidos. Então, para fazer frente aos G7, esses países, essas nações se reúnem no G20, que são as principais nações emergentes, né? E passam, então, a marcar uma oposição ao grupo chamado de G7 dentro da OMC. Além da formação do G20, houve o fortalecimento dos blocos econômicos regionais, como a gente viu na nossa última aula, né? Nós vimos a União Europeia, o Mercosul, a ASEAN, a Comunidade dos Estados Independentes, os Tigres Asiáticos, né? A Comunidade do Caribe, o NAFTA, que são blocos econômicos regionais que têm leis específicas para o seu bloco, enquanto a OMC defende aí leis gerais para que todo mundo, né, o bloco aí desses países que compõem a OMC, possam então fazer um comércio livre aí de tarifas alfandegárias. E isso faz, essa criação desses blocos regionais, fortalece a multipolaridade de poder, que é um assunto que nós estamos discutindo aí nas nossas últimas aulas, né? Substituindo a bipolaridade da Guerra Fria, os vários espaços geopolíticos de poder econômico, militar, que o mundo se forma a partir aí do fim da Guerra Fria. Então aqui eu trago para vocês essa multipolaridade de poder, é um mapa bem interessante, né, dos países que fazem parte desses blocos econômicos. Então veja que em praticamente o mundo todo nós temos essa multipolaridade do poder, e daí eu trago aqui a legenda, né, desses blocos econômicos que são formados no mundo todo. Veja aí que é mais de uma dezena de blocos econômicos regionais que caracteriza essa multipolaridade de poder, que é a nova ordem mundial, principalmente aí a partir da década de 90, e a ascensão do neoliberalismo, como a gente tem estudado nas aulas de história, né? Trago aqui uma atividade da Universidade de São Paulo, adaptei essa atividade para que a gente pudesse fazer, e ela traz assim, ó: é correto afirmar que a rodada de Doha, iniciada pela Organização Mundial do Comércio em 2001, constitui. Nós temos aí as 4 alternativas, tempo na tela, leia as alternativas com bastante atenção e no retorno do intervalo a gente faz a correção, beleza?
E aí, galera, voltamos com a nossa correção, né? Então aqui, é correto afirmar que a rodada de Doha, iniciada pela OMC em 2001, constitui, né, resposta correta a um fórum internacional que objetiva solucionar impasse em questões tarifárias sobre patentes e ações protecionistas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Resposta correta, letra D, beleza? Gente, os movimentos antiglobalistas, né? Difícil a gente pensar em movimentos antiglobalistas frente a uma globalização que acontece no mundo todo, mas esses movimentos existem, têm uma força política mundial muito forte, né? Então, nos anos de 1990, vai surgir esses movimentos sociais antiprocessos de globalização, né? São movimentos heterogêneos, né, que reúnem aí gêneros diferentes, né, reunindo desde grupos religiosos, ambientalistas, anarquistas, sindicatos de trabalhadores, movimentos rurais e a organização não governamental, as chamadas ONGs ou ONG, de diversos setores, né? Qual era um dos objetivos que eles tinham? Denunciavam um desmantelamento do estado de bem-estar social criado pós-Segunda Guerra Mundial, em que o Estado era responsável por garantir, né, algumas questões sociais para a população. O neoliberalismo vem desconstruindo esse estado de bem-estar e isso vai ser denunciado por esses movimentos antiglobalistas, né? E as políticas que reproduziam e faziam aumentar as desigualdades sociais, como, por exemplo, a gente viu que uma dessas políticas, uma consequência da política neoliberal, é o aumento da desigualdade social, é o aumento da miserabilidade no mundo todo, né? Então, propondo um tipo de integração que respeitasse as culturas locais e construísse redes de solidariedade entre países, esses grupos, né, como a gente viu aí, heterogêneos, eles passam, então, a formar os seus movimentos anti-globalização. Esses movimentos eles vão ficar mais fortes e evidenciados com os protestos de Seattle, nos Estados Unidos, que foram contra a proposta da rodada do milênio da OMC em 1999. Então, acontecia em Seattle essa rodada do milênio e manifestantes contrários a essa globalização, contrário ao OMC, contrário às propostas do consenso de Washington, fazem ali um protesto e esse protesto ele é um marco histórico desses movimentos antiglobalistas, né? As manifestações elas foram então organizadas para se contrapor a esse ideário neoliberal muito comum na década de 90. Nós estudamos sobre isso principalmente com a Margaret Thatcher nos Estados Unidos e o Ronald Reagan, a Margaret Thatcher na Inglaterra e o Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? Então, eles faziam a atuação contra o Fundo Monetário Internacional, contra o Banco Mundial, criando redes de colaboração em escalas internacionais, como a que vai surgir na França, por exemplo, a Associação pela Taxação de Transações Financeiras em Apoio aos Cidadãos. Então, para que se taxasse as transações financeiras, principalmente aí de grandes volumes, e que esses recursos fossem voltados para o bem-estar do cidadão. Aqui no Brasil, vai se iniciar o Fórum Social Mundial, né, a partir aí dos anos 2000, 2001, em contraponto ao Consenso de Washington. Aqui eu trago uma foto para vocês do protesto de Seattle, né? Esses protestos vão ficar conhecidos como a Batalha de Seattle, que a gente vê a atuação da polícia na contenção desses protestos, que é um marco desses movimentos antiglobalistas, né? Aqui a gente vai fazer um quiz, gente. Dentre as organizações mundiais financeiras surgidas com a nova ordem mundial, nós podemos citar, nós temos aqui 4, 5 opções. Daquela mesma forma, leiam com atenção, vejam as opções e no retorno do intervalo a gente faz a correção juntos, beleza?
Pessoal, voltamos com a correção do nosso quiz, muito tranquilo, né? Dentre as organizações mundiais financeiras surgidas na nova ordem mundial, podemos citar, acredito que vocês não tiveram aí dificuldade em fazer, a OMC. Pessoal, Fórum Social Mundial, né? A proposta de organização do Fórum Social Mundial surgiu ali por volta do ano 2000, a partir de campanhas contra a globalização e com o objetivo de denuncismo, né, social da desigualdade econômica, social e da miserabilidade. Diante das reuniões dos países desenvolvidos, do G7, da OMC, do FMI, do Banco Mundial, grupos de manifestantes se reuniram em frente aos locais dos encontros para protestar contra a globalização, como a gente viu, por exemplo, nos protestos, nas batalhas de Seattle no ano de 1999. O Fórum Social Mundial foi planejado para se realizar em Porto Alegre em janeiro de 2001, em contraposição ao Fórum Econômico Mundial que acontecia em Davos, na Suíça. Enquanto o Fórum Econômico Mundial reunia lideranças neoliberais, o Fórum Social Mundial reunia aí atores heterogêneos, né, como a gente viu, para debater aí as desigualdades sociais e as consequências negativas de um processo de globalização. O primeiro fórum vai acontecer aqui no Brasil, em Porto Alegre, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tinha como lema, né, um outro mundo é possível. O evento vai reunir milhares de pessoas, credenciando pessoas aí de pelo menos 114 países que faziam parte, então, do Fórum Social Mundial. Aqui eu trago uma foto para vocês da favela de Kibera, a maior favela de Nairobi, capital do Quênia. E aqui neste local em que foi filmado o filme O Jardineiro Fiel, aconteceu a marcha de abertura do 7º Fórum Mundial, do 7º Fórum Social Mundial, e escolhido aí locais de miserabilidade, onde a desigualdade social é mais aparente, com o objetivo de denunciar as desigualdades sociais aí oriundas do neoliberalismo, dessa nova ordem mundial que se impõe aí no mundo a partir da década de 90. O sucesso desse evento representou a ascensão de vários movimentos sociais que eram críticos ao neoliberalismo, né? O Fórum Social Mundial é um lugar de articulação de atores heterogêneos, diferentes, que lutam, né, contra a integração econômica em curso e a reprodução das desigualdades mundial no mundo contemporâneo. Trago aqui para vocês a passeata de abertura do Fórum Social Mundial em 2003, em que foi aprovada uma carta de princípios desse fórum, reunindo forças para a realização do evento nos anos seguintes. Entre 2001 e 2016, foram realizados cerca de 15 fóruns praticamente em todos os continentes, né? América do Norte, América do Sul, foi realizado na África, no Oriente Médio, então aí deslocando aí a realização desse fórum para que o mundo todo possa participar e discutir aí as consequências trazidas pelo neoliberalismo, né? Trago aqui uma questão, foco no Enem, para a gente entender como que esses exercícios eles aparecem no Enem. No Enem de 2016, traz aí uma questão sobre o Fórum Social Mundial. Leiam com atenção a descrição da questão, veja aí o que a questão exige de vocês e a gente tem as alternativas, aquele tempo na tela e quando a gente voltar a gente faz a correção, beleza?
Pessoal, uma questão que o Enem apresenta para a gente sobre o Fórum Social Mundial, né? Qual é a resposta correta, né? Então, eles denunciam aí o neoliberalismo que leva ao enfraquecimento de mecanismos de controle estatal da economia. As nossas considerações, né? A atuação da OMC, da Organização Mundial do Comércio, na resolução de conflitos alfandegários no mundo ainda não é um consenso, né? Há uma disparidade de poder entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, em oposição aos organismos financeiros mundiais como a OMC, FMI, Banco Mundial, é organizado movimentos antiglobalistas. Dentre esses movimentos antiglobalistas, iniciados lá em Seattle, na década de 90, a gente tem destaque pelo Fórum Social Mundial, primeira edição acontecendo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Nossas referências, na próxima aula a gente faz uma retomada desse bloco de conteúdo sobre nova ordem mundial, desintegração da União Soviética e sobre o neoliberalismo. Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem. Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço do professor Paulo.